Então é assim que vocês vão montar a mesa de vocês, a mesa clínica de vocês, para poder atender os pacientes lá na nossa disciplina, tá? Então a mesa ela vai ser composta por uma bandeja que vai carregar todos esses instrumentos dentro para vocês poderem fazer a esterilização. E aí nós teremos um jogo clínico, lembrando que o espelho para endo é sempre espelho de primeiro plano, tá? Espelho de primeiro plano, não é espelho plano. Qual que é a diferença? Se eu colocar qualquer objeto próximo ao espelho, o objeto ele encosta no objeto refletido, tá? Diferente do espelho somente plano, que se eu coloco o objeto refletido fica longe do objeto real, tá? Então, olhem lá como que eles se encostam, ok? Esse é o espelho de primeiro plano que a gente usa na endodontia, tá? É inadmissível ter outro espelho se não for esse. Nós teremos sempre uma espátula 24 para manipulação, uma colher de dentina, uma espátula de resina, tá? Porque toda vez que a gente vai abrir um dente, a gente vai fechar ele. Então, a gente precisa de uma espátula de resina para poder fazer a restauração, seja provisória, seja definitiva daquele elemento. Carpule, porque eu vou precisar anestesiar o paciente. 3 seringas, tá? Por que 3, professora? Porque uma eu vou usar para EDTA, uma eu vou usar para hipoclorito de sódio e a outra eu vou usar para soro. Então, essa de soro, ela sempre vai ficar cheinha, guardadinha ali no cantinho, para a hora que eu precisar dela, ela já tá pronta, já tá no jeito, tá? A reguinha milimetrada, para você calibrar as suas limas, seus instrumentos, e os sugadores, ok? O sugador da pontinha mais fina, para poder sugar dentro do canal, e o da pontinha mais grossa, para fazer a sucção na embocadura. Temos também um arco, o arco de endo é o arco que ele é todo fechado, tá? Se eu vou obturar calcadores, já deixo no jeito gás estéreo, algodão estéreo, que fica dentro de uns pacotinhos, tá? Vou mostrar pra vocês. O copinho de pinga com a solução irrigadora, hipoclorito, e a espátula e a placa de vidro para poder fazer a manipulação dos materiais, tá? Então, tudo isso vai dentro da bandeja. Ah, lembrando, sempre um recorte, tá? De TNT vai junto desse kit, tá? Para ser esterilizado, para a gente forrar a mesa auxiliar com ele para poder colocar os nossos instrumentos em cima do TNT estéreo, tá? Então, lá na clínica, vocês terão 2 mesas auxiliares. A mesinha auxiliar, mesa que fica atrás, né, do seu lado, e a mesa do equipo, tá? Da cadeira. Então, vocês esterilizarão, colocarão junto com esse kit 2 recortes de TNT para esterilizar junto, para poder distribuir os instrumentos com segurança em cima do TNT estéreo na mesa, tá bom? Mais uma dica importante que eu quero deixar para vocês é a diferença dos encaixes das seringas descartáveis, tá? O ideal é que seja esse encaixe aqui, porque ele tem rosca, então ele rosqueia e ele é mais seguro. Esse aqui, se for usar, evite, mas se for usar, tomem cuidado, porque o encaixe dele é só por pressão. Então, na hora de fazer a irrigação, a pressão, né, de apertar o êmbolo para o líquido sair, pode ser que isso aqui desengate e você jogue um monte de hipoclorito no paciente, tá? Então, aí vai no olho, vai na roupa, mancha a roupa. Então, evitem esse tipo de ponta, deem preferência para ponta de rosca. Se precisar usar essa, aperte muito bem, tome muito cuidado, se certifique de que isso aqui não vai escapar na hora de fazer a irrigação. Então, nós vamos dar continuidade no tratamento endodôntico daquele incisivo central superior do último vídeo, tá bom? Então, nesse dente, a lima anatômica inicial foi a lima de calibre 10, tá? A lima 10. A lima memória foi a lima 30. Nós fizemos todo o escalonamento com recuo programado. E nós deixamos, como medicação de demora, a pasta de hidróxido de cálcio, tá? Então, agora nós vamos remover esse hidróxido de cálcio. Então, simulando uma situação clínica, nós preenchemos esse dente com hidróxido de cálcio, colocamos na embocadura do canal uma bolinha de algodão, protegemos essa bolinha de algodão com o cotosol, selamos toda a abertura coronária com o ionômero de vidro, esse paciente foi para casa.
e agora o paciente retornou para a gente finalizar a obturação, ok? Então, nós removemos o ionômero de vidro, nós removemos o cotozol, removemos a bolinha de algodão e agora eu vou fazer a irrigação para poder remover essa medicação intracanal lá de dentro, tá? Então, se o meu comprimento real do dente é 25, o comprimento real de trabalho é 24, eu vou calibrar a minha agulha em menos 3 milímetros. Então, eu vou calibrar a minha agulha em 21 milímetros, 24 menos 3, e vou fazendo a lavagem. Ó, perceba como a água sai leitosa, porque é a medicação intracanal. Então, nós vamos lavando, lavando, lavando. Nisso, o sugador ele fica dentro da embocadura para poder manter aquele fluxo, ó, e aí a agulha de irrigação ela vai entrando cada vez mais até atingir o comprimento que foi calibrado, tá? Então, nós vamos lavando, lavando, lavando. Nesse momento, eu utilizo também a lima memória, né, lá no comprimento de trabalho, lá no batente apical, para poder remover essa medicação, auxiliar na remoção dessa medicação, tá? Vou aproveitar para mostrar para vocês como que vocês vão fazer a esterilização dos kits de lima, tá? Então, vocês vão fazer embalagens, pacotezinhos desse jeito com a série completa. Então, de 15 a 40, por exemplo, nesse caso, é a tipo K de 15 a 40, de 25 milímetros. E aí, vocês vão fazer cada joguinho de vocês individual. De 21 milímetros, de 31 milímetros, de 15 a 40, de 45 a 80, tá? Todos nesses pacotinhos. Se precisar abrir um pacotinho só. Então, nesse caso, nós vamos usar a lima memória, que foi a 30. Vou calibrar ela em 24 milímetros, que é o nosso comprimento de trabalho. No meu ponto de referência, que é a borda incisal, ó, e eu vou fazendo o movimento de limagem contra as paredes para remover toda a medicação intracanal, até chegar no meu ponto de referência. Para remover toda a medicação lá dentro. Vou lavar mais. Olha como vem toda a medicação na irrigação, tá? Isso com o sugador ligado, ele é muito mais efetivo. E eu vou repetindo esse processo até eu ter certeza de que saiu tudo. E, professora, como que eu vou ter certeza que saiu tudo? O iodoform, ele não é um radiopacificador? Então, a hora que eu achar que saiu tudo, basta eu fazer uma radiografia, fazer uma tomada periapical e eu vou saber se toda a medicação realmente saiu de dentro do canal, se o canal tá limpo, livre de medicação. Agora, após remover toda a medicação intracanal, nós vamos secar dentro do conduto para poder prosseguir com o tratamento, tá? Então, primeiro, nós vamos utilizar a pontinha mais fina do sugador para sugar lá dentro e tirar o maior excesso, né, de umidade da solução irrigante. Aí, eu vou utilizar o cone de papel absorvente, tá? Qual cone que eu vou usar, professora? Os cones, eles possuem tamanhos referente às limas, tá? Então, tanto o cone de papel quanto o cone de gutta-percha possuem o mesmo tamanho referente às limas. Então, eu vou selecionar o cone de papel referente à minha lima memória. Então, se a minha lima memória é a lima 30, eu vou pegar o cone de papel número 30, tá? Então, eu abro aqui o cone de papel. Outra coisa importante é vocês observarem se vocês compraram um cone de papel estéreo ou sem esterilizar, tá? O estéreo, geralmente, ele vem nos pacotinhos assim, ó. Esse aqui é um cone de papel estéreo. Os não estéreis vêm em caixinhas, várias caixinhas dentro de uma caixinha maior. Então, vocês vão ter que pegar 5, 6 papeizinhos daquele, conezinhos daquele, colocar dentro de um pacotinho assim e esterilizar igual a lima, tá? Então, faz cada pacotinho com um tamanho de cone.
Aqui no caso o meu é estéreo, então eu vou pegar o meu cone número 30, vou calibrar no comprimento de trabalho. Tudo que eu coloco dentro do meu canal é calibrado no comprimento de trabalho. E vou secar o meu conduto, tá? Então eu coloco lá dentro, seco. Como eu já suguei com o sugador menorzinho, mais fininho, eu vou usar pouco cone de papel, tá? Se eu não sugar direito com o sugador pequenininho, fininho, vai um monte de cone de papel. Então, depois de sugar tudo, aí eu vou colocar o EDTA, tá? O EDTA é um removedor de smear layer, para poder remover toda a lama dentinária, todo o debris que está grudado nas paredes do canal, para prosseguir com a obturação. Então, eu vou colocar de 0,2 a 0,3 ml de EDTA dentro de uma seringa, com a ponta também de saída lateral, calibrada no comprimento de trabalho -3, e vou preencher o meu conduto com o EDTA e deixar ele agir de 3 a 5 minutos. Terminou de fazer essa ação de 3 minutos, eu vou lavar novamente, no mínimo 5 ml de solução irrigadora por conduto. Lavo, até sair todo o EDTA, né? Lavo bastante, faço essa lavagem final. Vou sugar o hipoclorito de sódio, sugo bastante. E aí a última lavagem vai ser com o soro fisiológico, tá? Calibra a agulha e vou lavar bastante com o soro fisiológico, que vai ser a minha irrigação final, para neutralizar o hipoclorito de sódio. Sugo bastante novamente e vou secar o canal mais uma vez. Então, calibro no comprimento de trabalho, 24 milímetros, e seco de novo o conduto, tá? Para deixar bem sequinho. Agora, depois de tudo irrigado, seco, né? Fizemos a lavagem final, nós vamos fazer a prova do cone. Então, os cones de gutta-percha, eles vêm dentro de caixinhas assim, a depender da marca, isso varia, tá? E eu vou escolher o cone do tamanho referente à lima memória. Então, se a minha lima memória foi a número 30, né? Foi a lima 30, eu vou pegar o cone também 30, tá? Então, eu abro aqui. O cone, ele não pode ser esterilizado, porque ele é um material termoplástico. Então, se eu colocar ele na autoclave, ele vai esquentar e ele vai derreter, tá bom? Como que eu faço a desinfecção dele, então? Eu preciso deixar ele imerso no hipoclorito de sódio durante uns 15, 20 minutos, tá? Então, eu sei que eu vou obturar, então no início do tratamento eu já deixo o meu cone principal dentro do hipoclorito de sódio, já fazendo a desinfecção. O cone principal e os cones acessórios, tá? Então, eu já posso deixar lá no início, quando eu já sei que eu vou obturar, então eu já deixo o cone principal e já deixo alguns cones acessórios dentro do hipoclorito para fazer a desinfecção enquanto eu tô trabalhando, enquanto eu tô dando sequência no meu tratamento, ok? Então, agora eu tiro o meu cone de gutta-percha de dentro do hipoclorito, calibro no comprimento de trabalho, 24. Aperto aqui, ó, com a pinça, para poder fazer uma marquinha e eu saber que aqui é 24 milímetros, ok? E vou inserir dentro do meu canal. Coloquei. Então, ó, ele tá calibradinho aqui em 24, no meu ponto de referência, que é a borda incisal. Como que eu sei que o cone de gutta-percha é o ideal? Eu preciso puxar ele aqui, ó, ele precisa dar uma travadinha. Então, na hora de puxar, eu preciso sentir uma resistência, ele não pode ficar folgadão lá dentro do canal, tá? Então, ó, deixa eu subir ele aqui um pouquinho pra vocês verem. Se ele ficar folgadão dentro do canal, tá errado. Quando eu coloco ele no comprimento de trabalho e eu vou puxar, eu preciso sentir uma resistência, ele tem uma travinha. Isso significa que ele se adaptou, ele tá justo ao batente apical, tá? Esse é o cone ideal. Agora eu vou fazer uma radiografia, que a gente chama de radiografia da prova do cone, para ver se tá tudo bem lá dentro, se ele tá realmente 1 milímetro aquém, né? Se ele não extravasou, se tá tudo certo. Então, agora eu vou fazer a radiografia.
Então, aqui está a nossa radiografia da prova do cone. Eu me certifico de que ele está no comprimento de trabalho, 1 milímetro aquém do ápice radiográfico, né? Do comprimento real do dente. Ficou bem travado, ficou bem posicionado. E essa é a nossa certificação, né, da prova do cone. Percebam que aqui no ápice tem um resquício radiopaco. Esse resquício é da medicação intracanal, tá? Que escorreu para além do comprimento de trabalho. Ele entrou naquele 1 milímetro que a gente recua, tá? Mas não tem problema, deixa ele aí, ok? Ou vai com uma lima bem fininha, 1 milímetro além, uma lima 10, uma lima 8 e tenta remover esse pouquinho, né? Esse resquício de medicação intracanal. Então agora nós temos a prova do cone feita, né? Aquele cone mesmo que deu certo. Nós vamos fazer a manipulação do cimento obturador, tá? Existem diversos cimentos obturadores. Nós teremos uma aula sobre isso. Mas a apresentação deles é geralmente composta por 2 pastas ou por um pó e um líquido que a gente faz a manipulação e vira uma pastinha também, um cimento, tá? Vamos iniciar com a apresentação de 2 pastas. Nós precisamos da mesma quantidade das pastas, né, das 2 pastas. Então, a mesma quantidade que eu pôr de uma, eu coloco da outra. Ó, encerro. Misturo as 2. E tá pronta para usar. Tá? A apresentação de pó e líquido é um pouco mais trabalhosa, tá? Então, nós não temos uma quantidade ideal, mas nós temos um ponto final do cimento que é o ideal. Então, nós vamos utilizar aqui, ó, uma pazinha de ionômero de vidro só para conseguir mensurar. Então, eu vou pegar aqui uma pazinha de ionômero de vidro. Vou deixar mais um pouquinho aqui a distância, porque caso eu precise eu arraste. E o líquido. Então, eu vou pôr aqui, uma quantidade de líquido, certo? Qual que é o ponto final desse cimento? É aquele ponto de fio que nós já conversamos, tá? Mas tem um segredinho aí no meio. Ó, eu vou levando o meu pó no líquido. E em um determinado momento, ele já vai fazer um pontinho de fio, tá? Nesse momento que a maioria dos dentistas erram. Por quê? Tá fazendo fio, ó, tá subindo o fiozinho. Só que ainda tenho muito eugenol para pouco pó, tá? Então, o que que eu faço? O que que nós devemos fazer? Pegar mais pó e continuar essa espatulação. Mas, professora, vai ficar duro. Não vai, ó, endureceu, certo? Se eu manter uma espatulação vigorosa, ó, usando toda a extensão da espátula, numa quantidade grande de placa, ele volta a uma consistência melhor, ó. Tá vendo? O fiozinho. Então, aí eu vou colocando mais pó. Ficou duro? Não ficou. Espatula, 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 espatula. Junta todo mundo. Ó lá. Ponto de fio. Leva mais um pouquinho de pó. Espatula bastante. Que ele vai amolecendo. Junta todo mundo. Ó.
Esse é o ponto ideal, tá? Então, não é na primeira vez que ele fez fio. A primeira vez que ele fez fio, eu vou continuar acrescentando pó, espatulando vigorosamente, até que ele amoleça. Ó, se eu continuar espatulando aqui, ele vai ficando cada vez mais molinho. Ó, já amoleceu mais, eu posso até acrescentar mais pó. Aí endurece de novo, espatula de novo. Fio. Esse é o ponto ideal, tá? Então, eu acrescento bastante pó no líquido. Tem que tomar esse cuidado, porque senão eu tenho muita concentração de eugenol na manipulação. E nesse caso, eu deixo o meu cimento irritante aos tecidos, tá? E agora tá pronto para obturar. Então, agora a gente vai obturar, tá? Então, eu já tenho aqui o cone principal, os cones acessórios, cimento manipulado e o nosso dente seco, sem dor, sem odor, ok? O que eu faço? Eu vou pegar o meu cone principal, vou molhar a pontinha dele, ó, no cimento e vou levar dentro do meu conduto, fazendo batidinhas para que esse cimento se acomode lá dentro do meu conduto. Se houver necessidade, pego mais um pouquinho e vou preenchendo esse conduto com o cimento, ok? Preenchi o cimento, o conduto com cimento e o cone já está em posição. E agora, o que eu faço? Agora eu vou utilizar o espaçador digital para fazer a condensação lateral desses cones, tá? Então, o espaçador digital, ele é semelhante a uma lima, porém ele não tem corte, ó, ele é liso. Para que ele funciona? Para que ele serve? Como que ele funciona? Eu vou calibrar no meu comprimento de trabalho, coloco dentro do conduto para, de fato, criar espaço. Por isso que se chama espaçador digital. Então, ó, eu posso fazer uma condensaçãozinha lateral, ó. Criei um espaço. Pego o meu cone acessório, que geralmente são os mais finos, tá? Calibro no comprimento de trabalho. Tiro o espaçador digital e levo o cone acessório no lugar que o espaçador criou, ok? Então, eu vou fazendo isso. Ah, professora, mas o cone principal não chegou no comprimento de trabalho. Mas não vai chegar, porque o seu cone principal já está obliterando o seu batente apical. Ele já está encaixadinho no seu batente apical. Então, o cone principal não vai chegar até lá, tá? Nós colocamos o cone principal, o espaçador digital, até ele conseguir ir. Então, ó, vou tentar criar um novo espaço aqui, ó. Faço uma condensaçãozinha lateral. Pego um novo cone principal, calibro. Mas então, por que calibra, professora? Para evitar o cone acessório. Para evitar que, às vezes, você às vezes você não travou o cone principal direito, para evitar acidente, tá? Então, ó, calibro, molho a pontinha dele aqui, tiro o espaçador digital e eu insiro o principal no espaço que o espaçador criou. E eu vou fazendo isso até não caber mais nada aqui dentro, ó. Lembra que a coroa, ela tem, sei lá, de 10 a 12 milímetros de coroa. Então, o espaçador digital tem que entrar mais que isso para eu ter certeza que o cone acessório tá entrando dentro do canal, certo? Se tiver indo menos que isso, eu tô obturando a coroa e não tem sentido, porque eu vou cortar tudo isso depois.
Então, ó, coloquei, condensei, removo o espaçador e coloco o cone no lugar do espaçador. Ó, aí centrou bastante. Vou fazendo isso até não caber mais, até não entrar mais nada. Ó, esse já não entrou tanto. Vamos ver se cabe mais alguma coisa aqui. Eu vou tentando encontrar lugares que o espaçador entre, ó. Agora já não tá entrando mais nada. Ó, já ficou bem preenchido, já não tá entrando mais, tá? Por que a gente chama isso de penacho, né? Agora eu vou fazer uma radiografia da prova do penacho ou da prova da obturação. Porque fica esse monte de peninha, né, aqui em cima, e aí deu-se esse nome de prova do penacho. Então, essa radiografia agora é a prova do penacho ou a prova da obturação, para ver se o conduto tá bem preenchido, bem obturado, tá? Então, vamos fazer essa radiografia agora. Então, essa é a nossa radiografia da prova do penacho ou prova da obturação, tá? Então, ó, observem aqui que tem vários cones. E para que eu olho nessa radiografia? Eu vou ver se não tem nenhuma bolha, né? Nenhum espaço que não ficou obturado, né? Se tem alguma falha na nossa obturação. Vou observar se o cone se manteve no comprimento de trabalho. E ó, percebam que o 1 milímetro além do comprimento real de trabalho foi preenchido por cimento obturador. Isso é uma coisa muito boa, tá? Então, a gente preencheu todo o conduto com cimento obturador e com cone de gutapercha. Agora que eu já fiz a minha radiografia da prova da obturação ou penacho e tá tudo certo, eu vou cortar esse excesso de gutapercha. Como é um material termoplástico, eu vou cortar com um instrumento quente. Então, vocês têm aí no material de vocês calcadores de paiva, tá? Então, são vários tamanhos, vocês vão escolher selecionar um de acordo com o tamanho, né, da embocadura, da abertura coronária do seu dente. Então, eu peguei aqui o número 1 e eu vou esquentar esse calcador, tá? Aqui eu tenho um maçarico, mas vocês podem fazer isso também com uma lamparina. Acende a lamparina, coloca lá o calcador no fogo até esquentar e corta. É importante que esteja bem quente para que eu, na hora de cortar, não grude. Se tiver meio morno, vai grudar a gutapercha no calcador. Na hora de puxar, se não tiver tudo muito bem travado, puxa tudo junto, perde a obturação, tem que fazer tudo de novo, tá? Então, a gente vai, ó, esquentar. Ó, tá ficando vermelhinho. Ficou vermelhinho? Eu vou cortar. Corta lá embaixo. Lá muito próximo, o mais próximo possível da junção cimento-esmalte, mais próximo possível da embocadura do canal, tá? Então, cortei. Agora eu vou calcar, por isso que chama calcador, né? Com a ponta mais fria, porque a minha intenção agora não é cortar. Eu vou calcar todo esse conjunto, né, de cone acessório, cone principal, cimento obturador, fazer uma calcação paralela ao longo eixo do dente. Uma calcação vertical. Calquei. Só que ainda, se vocês olharem lá dentro, ó, ainda tem gutapercha dentro da câmara pulpar. Eu preciso remover tudo isso.
essa gutapercha precisa ficar abaixo da coroa, de 2 a 3 milímetros abaixo da coroa, tá? Então, como eu faço? Eu vou aquecendo o calcador. Nesse momento, é importante um calcador bem fininho. Então, ó, aqueço o calcador. E vou removendo. Não fique parado com o calcador quente lá dentro do dente do paciente, tá? Porque aquece o dente, aquece o ligamento periodontal, causa uma série de problemas e o paciente sente dor. Então, ó, eu vou tirando até isso tudo tiver de 2 a 3 milímetros abaixo da junção cemento-esmalte. Vou tirar mais um pouquinho. Agora sim, a minha obturação está no limite ideal. Por quê? Porque se eu deixar cone de gutapercha, cimento, obturador dentro da câmara pulpar, eu corro risco, né? Existem alguns cimentos que, da mesma forma que o iodoforme, vão escurecer a câmara pulpar, tá? Escurece o dente. Então, eu preciso deixar a câmara pulpar sempre muito limpa, tá? E o cone de gutapercha abaixo da junção cimento-esmalte. Agora, eu vou usar uma bolinha de algodão estéreo ou a buchinha, conforme, né, eu já expliquei pra vocês, estéreo, pra limpar dentro dessa câmara pulpar, deixar ela bem limpinha, pra eu prosseguir com a radiografia final da obturação, tá? Então, é assim que eu coloco pra esterilizar. Tanto a minha bolinha de algodão, ó, tem pequenininha, tem média, tem maiorzinha, tá? Dentro de um pacotinho. E as buchinhas também, eu corto quadradinho, coloco dentro de um pacotinho, 5, 6, e esterilizo os pacotinhos, tá? Pra limpar a câmara pulpar, eu gosto muito da buchinha. Eu acho que ela tem um resultado melhor. Então, eu abro, pego a buchinha. Posso molhar, umedecer essa buchinha no soro, ou, a depender do cimento obturador que você estiver usando, no álcool 70, tá? E aí, eu vou limpando a câmara pulpar para não ficar nenhum resquício. Olha como que a buchinha limpa bem. Nenhum resquício de cimento obturador dentro desse canal. Sonda reta nessa hora ajuda a gente bastante, porque se algum lugarzinho ficou, alguma coisinha aqui não saiu, ó. Eu vou tirando. O importante é deixar a câmara pulpar sempre muito limpinha. E após, né, a obturação, após remover, cortar o excesso de gutapercha, 2 milímetros abaixo da junção cimento-esmalte, né, para esse cone de gutapercha ficar limitado dentro do canal, dentro da raiz, nós fazemos a radiografia final, tá? Para ter certeza que depois que eu fiz a calcação vertical, esse cone, esse cimento não extravasou além do ápice, para ver se está tudo certo, e também é uma prova, né, da obturação final que fica no prontuário do paciente, tá? Então, essa é a nossa radiografia final, deu tudo certo, e aí a gente já vai proceder com o selamento provisório, né, ou já definitivo, desse dente para o paciente poder ir embora para casa. Agora que nós já fizemos a radiografia final, né, eu já decidi que minha obturação tá ok, ficou legal, ficou bonito, dentro dos padrões, eu vou selar esse dente para o paciente ir embora, certo? Então, o que seria o ideal? O ideal seria nós já fazemos o ataque ácido,
adesivo e já restaurar isso, já blindar essa embocadura com resina composta, tá? Mas muitas vezes não dá tempo, então o que a gente vai fazer? Nós vamos colocar o obturador provisório lá na embocadura do canal, tá? Então o obturador provisório a gente tem o costume de chamar de cotosol, mas cotosol é um nome comercial, tá? Então esse aqui, por exemplo, é da Lisanda, ó, e é obturador provisório, tá? Então a gente vai abrir, sempre vai vir uma tampinha de plástico dessa, ó. Não joguem fora, tá? Deixem sempre essa tampinha aqui, porque se você jogar fora, o obturador provisório, ele resseca e aí ele fica esfarelento, não dá pra você usar mais, tá? Tem que jogar fora e comprar outro. Então, ó, pego só um pouquinho do cotosol, faço uma bolinha com o dedo mesmo, ó, coloco na pontinha do calcador, ok? E vou levar lá na embocadura. Posso até tirar o excesso, porque é para ficar só lá na embocadura. E esse cotosol eu posso deixar aqui, eu posso restaurar depois que o número de vidro, ou com resina composta, e deixar esse cotosol aqui. Por quê? Ele é branco, tá? Então, se algum dia, né, nós não queremos que isso aconteça, mas se algum dia esse dente precisar de uma reintervenção, um retratamento, a hora que um outro profissional, ou nós mesmos formos tirar a restauração provisória, né, para poder localizar o canal novamente para retratar, é mais fácil enxergar o cotosol que é branco do que a resina composta que é da cor da dentina, tá? Então, esse é um dos motivos que nós deixamos o cotosol somente na embocadura. Depois que eu coloquei o cotosol lá na embocadura, eu vou manipular o meu número de vidro, selo, né, preencho tudo isso com o meu número de vidro e o paciente pode ir para casa orientado de que esse dente precisa fazer uma restauração definitiva o mais breve possível. Então, na clínica de vocês vão fazer isso numa semana e marcar o paciente para a próxima semana para poder fazer a restauração definitiva, tá bom? Com resina composta, ou às vezes precisa instalar um pino de fibra para pôr uma coroa, aí é de acordo com a necessidade de cada caso, tá? De imediato, nós vamos colocar o cotosol na embocadura, selar com o número de vidro. Agora não preciso mais colocar bolinha de algodão, colocar buchinha, nada, tá? Cotosol, fecha com o número de vidro e o paciente pode ir para casa para voltar, né, numa próxima consulta e finalizar a reabilitação desse dente.